Então, vamos falar sobre os níveis de estoque, que é um conceito muito importante para os profissionais de logística que atuam diretamente na gestão de estoque. E o que são os níveis de estoque? Os níveis de estoque trata-se de valores relacionados à quantidade de produtos armazenados sob responsabilidade da empresa. Em outras palavras, é o nível de estoque de produtos que a empresa mantém para atender a demanda dos clientes. Então, basicamente, o que é os níveis de estoque? Os níveis de estoque, nós estamos falando de escala, uma escala de medida onde nós vamos ter um valor alto, ou um valor médio, ou ainda um valor baixo de estoque de produtos ou um estoque geral. Nós podemos estar falando de todos os produtos ou de produtos separados. Então, o que são os níveis de estoque? São a quantidade de produtos que a empresa está armazenando, e essa quantidade pode ser alta, pode ser uma quantidade média ou uma quantidade baixa de produto. Isso vai de acordo com cada tipo de gestão de estoque que a empresa está realizando. Então, quais são as classificações para os níveis de estoque? Aqueles valores, aquela escala que eu apresentei como alta, média ou baixa, ela aqui existe uma classificação onde nós vamos ter para os estoques altos o estoque máximo, o estoque regular e o estoque mínimo. São essas três diferentes classificações para os níveis de estoque. Aqui no gráfico nós podemos perceber que aqui no eixo Y nós estamos falando de quantidade de produtos. E no eixo X nós estamos falando de tempo. Então, aqui nós estamos analisando, vamos imaginar um único produto e os seus níveis de estoque ao longo de um ano. Por exemplo, ele teve essa variação representada por essa linha azul, e a partir desse comportamento dos valores de estoque para cada período, para cada mês do ano, foi feito o cálculo do estoque máximo, o estoque regular e o estoque mínimo. O estoque máximo, diferente do que muitos imaginam, não é a quantidade máxima de produtos que cabe dentro do estoque da empresa, e sim a quantidade máxima de produtos que a empresa mantém em estoque para atender a necessidade do cliente. Por exemplo, vamos imaginar aqui, no mês de setembro, foi o mês onde a empresa obteve a sua quantidade máxima de produtos para atender a necessidade de seus clientes ou do seu cliente. O estoque regular é uma média dentro de um período que já aconteceu. A gente faz um cálculo de média do comportamento do nível do estoque ao longo do tempo e chega-se em um valor de estoque regular. Ou seja, para esse período analisado, o estoque regular seria 80 produtos. E o estoque mínimo não é a quantidade mínima de produtos que a empresa mantém em estoque, e sim é a quantidade mínima de produtos que a empresa mantém em estoque para atender a necessidade do cliente. Por exemplo, aqui para o mês de dezembro foi por volta de 60 produtos. Então, as empresas podem tendo esse conceito dos níveis de estoque, tomar decisões de como ela vai realizar a sua operação. Se ela vai operar com o estoque máximo, com o estoque regular e o estoque mínimo. Naturalmente, os gestores de logística buscam sempre estar trabalhando em estoque regular. Só que trabalhar dentro desse estoque regular é uma coisa um pouco desafiadora. Por quê? Nós estamos falando de três personagens que envolvem
todo esse processo. Nós estamos falando de fornecedores, nós estamos falando de empresa, nós estamos falando de cliente. Então, para que a empresa consiga trabalhar dentro do estoque regular, que seria o estoque ideal para atender à necessidade do cliente, é preciso que esses três personagens estejam muito bem alinhados a título de informação, a título de interpretação e título de operação. Que todos eles estejam muito bem alinhados para que, de fato, a empresa consiga atuar em estoque regular. Se a empresa optar por trabalhar em estoque máximo, ela corre o risco de sobrar produtos, ou seja, se ela decidir que ela vai operar sempre com um estoque de 100 produtos, pode ser que o cliente não tenha essa demanda ao longo do tempo, então vai sobrar produtos que pode ocasionar a perda desses produtos em estoque e dificultar a operação, que a gente sabe quanto maior o nível de estoque, a operação ela se torna um pouco mais complexa, um pouco mais desafiadora. Se a empresa optar por trabalhar em estoque mínimo, ela pode acontecer da ruptura de estoque. Que é um conceito também muito importante que o gestor de logística tem que ter em mente, que é exatamente a empresa ter uma quantidade de produtos e o cliente precisar de mais, e a empresa não ter aqueles produtos para atender a necessidade do cliente. Isso é, além do fato da empresa não faturar com aquela venda que ela acabou perdendo, pode ser que o cliente procure outra empresa para atender a sua necessidade. E se a outra empresa conseguir atender esse cliente, pode ser que a empresa que não atendeu perca esse cliente. Então, trabalhar no estoque mínimo é muito perigoso. Tem que ser algo muito bem pensado, muito bem estruturado dentro da empresa, pois ela corre esse risco. Então, o ideal é que sempre as empresas e os profissionais de logística busquem trabalhar no estoque regular. Então, em relação a isso, tem um outro conceito que é muito importante, que é o do estoque de segurança. O estoque de segurança, também conhecido como estoque de reserva, é uma quantidade extra de produtos mantidos armazenados para lidar com imprevistos na operação da empresa. Tais imprevistos podem ser caracterizados como alterações na demanda, atrasos ou problema com o fornecedor. Então, a empresa optou por trabalhar com o estoque regular, ou seja, baseado nos valores de um período que já aconteceu, a empresa optou por manter em estoque 80 produtos, que é o valor de estoque regular. Só que algumas coisas podem acontecer, a gente sabe que as coisas nem sempre funcionam da maneira planejada. Pode acontecer que o cliente tenha um aumento de demanda, ou seja, a empresa tem estocado para aquele período 80 produtos, mas o cliente precisou de 100. De onde a empresa vai ter esses outros 20 produtos para atender essa necessidade do cliente? O estoque de segurança. Aí, é claro, é um valor calculado, existem as fórmulas para que sejam aplicadas para chegar num valor ideal de estoque de segurança. Então, a empresa consome aqueles 80 produtos, que é o estoque regular, tendo essa margem extra de produtos, que é o estoque de segurança, ela acaba conseguindo atender essa necessidade, esse aumento de demanda do cliente. Podemos também ter problemas internos. O que é esse problema interno? Dentro da operação da empresa, às vezes houve uma falha operacional que veio a danificar alguns produtos, ou a empresa não conseguiu fazer danificou o produto de alguma forma, é necessário fazer algum tipo de retrabalho e ela não vai conseguir atender essa demanda de 80 produtos dos clientes.
Então, se ela tiver uma quantidade extra de produto, de fato ela vai conseguir internamente resolver esses problemas e não deixar de atender a demanda do cliente. E temos também uma outra situação, que é o não atendimento pelo fornecedor. Sabemos que de período em período é necessário que os fornecedores abasteçam a empresa, só que os fornecedores podem ter também problemas em sua operação e esse fornecimento não vir a existir, ou ele ter um tipo de atraso. Então, caso a empresa tenha esse problema em vista, ela tendo esse estoque de segurança, ela vai conseguir atender o seu cliente. Pode ser que não na sua totalidade de sua demanda, mas um atendimento parcial até que a situação seja regularizada.